terceiro webinário CX Blog. Muito boa tarde a todos. Este webinário tem como tema o novo normal dos contact centers. É um chavão agora, o novo normal que está muito na moda e que todos temos vindo a utilizar, em parte porque não sabemos muito bem o que é que vai ser o novo normal. O objetivo deste webinário é exatamente termos perspectivas diferentes de pessoas que estão neste nosso mercado, em áreas diversas, funções diferentes, e que nos permitam perceber um bocadinho melhor como é que vão ser os próximos tempos. Portanto, este é o último desta série. Portanto, tivemos 3 webinários nesta altura, agora antes do verão, para as pessoas que entretanto estão a ter algum tipo de férias nesta fase, boas férias. E portanto este último debate vai agora tentar fazer uma síntese do que é que são as perspectivas, como é que nós no fundo passamos por estes meses, e muitas das instituições já estão a retomar uma parte da atividade nas suas instalações, outras ainda não, e portanto estamos numa fase de transição, mas já se começa a perceber o que é que pode ser os nossos próximos tempos. Ok? Nós vamos ter aqui como oradores o Carlos Gonçalves, o CEO do Avila Spaces, a Cláudia Rodrigues, diretor-geral da Leads for Sales, o Fernando Marta, diretor Digital Platforms da AMA, a Márcia Machado, Sales Director da GoContact, o Rui Teixeira, Managing Director da Manpower Business Solutions, e a Sandra Matos, Head of Operations da Cibes Processos. Eu, Manuel Alçada, sou responsável pela AppWork e sou o moderador deste debate. Ok? Eu começaria pela Cláudia Rodrigues, que está aqui ao meu lado. E, no fundo, a primeira pergunta que eu iria fazer, e depois, no fundo, todos iriam responder a esta pergunta em geral, é: o que é que já mudou nesta fase com o desconfinamento? O que é que estão os colaboradores e os clientes a pedir nesta fase que mude, que seja diferente? Ok. Boa tarde, antes de mais, boa tarde a todos, os que nos estão a ouvir. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui com este grupo a conversar um bocadinho. E agora, para responder... Desculpa? Obrigado, nós. Obrigada a todos, não é? E para responder à pergunta do Manel, na verdade, na Leads for Sales nós ainda não nos confinamos. Confinámos muito rapidamente, tínhamos feito um plano para irmos para teletrabalho, que tinha sido um plano B, que depois em 2 dias foi ativado. E agora penso que não há urgência de desconfinar, pelo menos é essa a minha ideia relativamente a voltarmos para a empresa. Houve urgência para irmos para teletrabalho e agora não vejo essa urgência de voltarmos para a Leads for Sales. E vou explicar porquê. Primeiro, porque não temos pressão nenhuma dos nossos clientes. Os nossos clientes, que são uma parte muito importante do nosso negócio. Os nossos clientes, o que nos pedem é estabilidade de resultados, é que não haja desequilíbrios nas equipas, que as vendas venham todos os dias naquilo que é suposto virem, e por isso, como veem que não há disrupção, não nos pedem para voltarmos para a empresa, porque não veem um grande benefício nisso. Relativamente aos colaboradores, noto alguma instabilidade em voltar para a Leads for Sales. Porquê? Primeiro porque nós trabalhamos com um grupo que é um grupo ativo e que tem ativo no mundo do trabalho e que tem crianças em idade escolar. Como nós sabemos, os pequeninos agora desde segunda-feira podem voltar para os ATLs, mas os pais não têm grande entusiasmo para os fazer voltar para o ATL. As escolas estão fechadas ou praticamente fechadas, apenas os 11º e 12º anos, onde a minha filha está, e agora por acaso não está aqui comigo porque foi para a escola, mas como eu trabalho com os meus colaboradores que têm cerca de 30 a 40 anos, têm todos crianças em idade escolar para onde eles não vão. E por isso, voltarmos para a empresa neste momento seria mais disruptivo do que outro. Nós trabalhamos em operações como aqui alguns dos nossos colegas. Termos equipas separadas, uns em teletrabalho e uns dentro da organização, traz uma complexidade muito maior operacional do que estarmos em teletrabalho ou do que voltarmos todos para a organização. E por isso, estávamos a falar há bocadinho, a nossa ideia é só voltarmos em setembro, se tudo correr bem, porque, como vocês sabem todos, isto tem sido decisões tomadas todas as semanas há novidades, depois há picos
de infecções no norte, depois já é em Lisboa, agora já é em Lagos, e por isso nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui até setembro. A ideia é voltarmos em setembro e voltar à empresa toda, mas até agora não vemos necessidade de haver esse desconfinamento e voltarmos à empresa. Isto para responder à pergunta. Ok. Já agora só uma pequena dúvida, e vocês têm condições em termos de espaço para manter as regras que a DGS tem indicado? Se vocês conseguem pôr toda a gente nas atuais instalações? Não, ou seja, isso era aquilo que eu estava a explicar quando falava de disrupção na forma como nós organizamos as equipas. Se eu quisesse pôr metade da empresa, ou um terço da empresa, ou 20% da empresa dentro da organização, dentro do espaço da empresa, a equipa dentro do espaço da empresa, haveria problemas também ao nível da forma como eu iria receber esses colaboradores. A Copa, por exemplo, é um problema. Ora, nós temos 4 ou 5 mesas na Copa, as pessoas estão num espaço relativamente pequeno. Antes nós fazíamos turnos, mas podíamos estar 10 ou 15 pessoas dentro da sala, hoje não poderíamos estar. Teríamos que obrigar as pessoas, eu não posso obrigar as pessoas, nem devo obrigar as pessoas a irem comer fora, não é esse o meu trabalho, nem o intuito, e por isso criei uma Copa dentro da empresa. Pôr os meus colaboradores a trabalhar dentro da empresa trazia problemas, teriam que ter as suas refeições no seu posto de trabalho. Não me parece viável, não me parece correto, e por isso, por tudo e mais alguma coisa, a utilização das casas de banho, a DGS pede-nos para nós termos muito cuidado e não haver utilização, e por muita desinfecção que haja, traz-me bastante dificuldades. Ou seja, o que eu não quero é trazer mais disrupção à organização do que aquilo que está a acontecer hoje. Quando nós formos para teletrabalho, durante 2 ou 3 semanas o meu trabalho foi explicar a cada um a sua responsabilidade e que obrigava a cada um de nós a termos mais responsabilidade. Não é? E muito do meu trabalho nas 2 ou 3 primeiras semanas foi ter reuniões inclusive com cada agente, a explicar-lhe a responsabilidade e o nível de responsabilidade que lhe era exigido, porque estávamos em teletrabalho, já não estávamos ali todos uns ao lado dos outros. A partir da 2ª ou da 3ª semana viu-se uma estabilização de resultados e do trabalho e da forma como as pessoas encararam o teletrabalho. Hoje não temos desequilíbrios na organização para tomarmos uma decisão que nos pode desequilibrar muito mais. Quem é que vamos decidir pôr na empresa? Como é que as pessoas vão comer? Na empresa que eu giro, a maior parte das pessoas vão de transportes públicos. Tenho que admitir que me traz muito medo e um sentido de responsabilidade muito grande estar hoje a desconfinar quando não há nada de urgência para eu tomar essa decisão. Ok. Muito obrigado. Eu agora eu faço aqui a pergunta em aberto, não sei se Carlos já estás online, se tens tudo preparado. Sim, não nos estamos a ouvir. Ou pelo menos eu não nos estou a ouvir. Peço desculpa. Boa tarde a todos. Eu tive aqui um problema técnico, que entretanto aparentemente já está resolvido. Já está ultrapassado, que é o que interessa. Bem-vindo. No fundo, repito a pergunta, não é? Como é que as coisas estão... Como é que as coisas mudaram, o que é que os clientes te estão a pedir e os colaboradores, como é que as coisas vão mudar nos próximos tempos? E já agora tinhas preparado querias nos mostrar algo? Sim, eu posso partilhar aqui uma página do nosso site, onde nós temos aqui discriminadas as medidas de proteção que nós preparamos nos últimos 3 meses. Portanto, nós somos para quem não conhece o Avila Spaces, nós somos um centro de escritórios e um espaço de cowork, sediado aqui na Avenida da República. Portanto, fomos daquelas atividades que foram muito afetadas com a pandemia. Portanto, estamos na mesma categoria dos restaurantes, dos cafés, dos hotéis. E, portanto, passámos ao nível dos espaços partilhados de trabalho, do cowork, salas de reunião, nós deixámos de ter ocupação, portanto, durante o período da pandemia e portanto, continuamos a ter uma ocupação muito reduzida. E, portanto, nós achámos que fazia sentido perceber o que é que estava a ser feito internacionalmente e desenvolvemos este projeto. Não sei se estão a ver já no ecrã. Não. Ainda não. Vou aqui partilhar. Agora estamos a ver. Ok. E, portanto, este é um projeto que nós designamos WorkSafe, uma parceria com um membro aqui do nosso cowork, com um cliente,
a Alexandra Franco, que tem experiência na implementação de sistemas de segurança. E como eu estava a dizer, nós fomos ver o que é que estava a ser feito a nível internacional na nossa indústria e desenvolvemos 7 medidas baseadas em boas práticas internacionais e tendo em conta também as orientações que começaram a ser publicadas pela Direção-Geral de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. E portanto, hoje, passados, enfim, 2 meses do início deste projeto, consideramos que temos condições que nos permitem mitigar o risco de contágio aqui no nosso espaço, não só no cowork, mas também nos escritórios. Podem ver aqui, depois, se quiserem explorar, nós, no nosso site, há uma secção que se chama WorkSafe, mas se forem ao domínio worksafe.pt, redireciona depois para esta página onde temos uma descrição das várias medidas. Temos também um manual cujo download pode ser feito também gratuitamente e temos um vídeo explicativo também sobre este projeto, com indicação também dos parceiros, todos os parceiros que nos ajudaram. E portanto hoje sentimos muito confortáveis neste processo de retoma, não só no que respeita aqui aos colaboradores do Avila Spices, mas também no que respeita aqui aos clientes e aos utilizadores aqui do nosso espaço. Já agora tens... Diz. Não, começas a sentir algum tipo... Disseste que as pessoas estão a recomeçar a voltar ao escritório, mas ainda está não ao ritmo anterior, naturalmente. Em que é que se sente a diferença na forma como as pessoas utilizam o espaço? Olha, as pessoas vão se habituando a lidar com toda esta situação e, portanto, o risco de contágio naturalmente existe no espaço de trabalho, existe na rua, existe nos transportes públicos, existe até em nossa casa, se nós tivermos outras pessoas a ocupar a nossa casa. E, portanto, numa fase inicial, naturalmente, há cuidados redobrados, mas aos poucos as pessoas vão descontraindo e vão, enfim, na medida do possível, utilizando o espaço de forma mais descontraída, sendo que nós temos estas medidas de proteção aqui no espaço. Por exemplo, aqui as zonas comuns, as salas de reunião, o nosso business lounge, nós temos uma utilização obrigatória do individual em papel e, portanto, cada vez que um utilizador chega, tem que desinfetar as mãos, faz um check-in, utiliza um toalhete em papel que depois de utilizado é deitado no lixo. Obviamente que temos aqui regras de distanciamento social, distanciamento físico, temos na Copa os talheres em envelopes de papel. Enfim, temos aqui um conjunto de regras que as pessoas utilizam e que vão encarando como sendo regras que são normais no período em que estamos a viver. Ok, muito obrigado. Fernando Marta, a mesma questão. Aqui o nosso representante do Estado e curiosamente com o pano de fundo mais moderno de todos, portanto acho que isto é um bom sinal. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, que calculo que seja muita gente, trabalho na Agência para a Modernização Administrativa, que é a agência que tem sob responsabilidade parte das lojas de cidadão, pelo menos as lojas mais antigas, aquelas mais emblemáticas também. Entretanto, depois começámos a abrir lojas conjuntamente com os municípios e que também tem sobre a sua gestão Centro de Contacto Cidadão, Centro de Contacto Empresa. Tem também a responsabilidade de tudo o que são os mecanismos de autenticação, quer com chave móvel digital, com cartão de cidadão. Isto para vos falar um bocadinho do que é a agência. Tem aqui um papel quase que facilitador a nível da administração pública e como a própria designação da agência o diz, de modernizar a administração pública. E nós, aqui também, ao nível do teletrabalho, e tal como comunicado também pela Ministra que nos tutela, a Ministra Alexandra Leitão, há um objetivo
do governo atual, que é de conseguir atingir a meta dos 25% de todos os colaboradores, todos os trabalhadores do Estado passarem a trabalhar em teletrabalho. Isto é uma meta, parece que bastante ambiciosa, até porque isso implica não só mudar as culturas das pessoas, mas mudar a cultura das organizações, que muitas vezes está de tal forma enraizada que não é fácil de as transformar de um dia para o outro. Ainda assim é um desafio e penso que todo o Estado irá abraçar este desafio. No caso concreto da Agência para a Modernização Administrativa, nós já tínhamos alguma percentagem dos colaboradores em teletrabalho, não em todas as áreas, mas tínhamos alguma, se calhar para aí 5% dos trabalhadores estavam em teletrabalho de uma forma contínua. Ora que com esta situação do Covid, de repente, em uma semana, colocamos toda a gente em casa. E no caso concreto, o centro de contacto, que eu penso que foi mais desafiante, transformamos o centro de contacto que funcionava nas instalações, partilha de espaço, em 2 dias colocamos o centro de contacto a funcionar em casa. Isso foi de facto um desafio, mas tem estado a funcionar muito bem e os aspectos que funcionam menos bem decorrem da procura por outros canais de atendimento que não o presencial, que esteve vedado durante bastante tempo e que começou a reabrir há pouco tempo. E aí o nosso desconfinamento. Portanto, a Agência de Administração Administrativa continua confinada, na sua maioria, portanto os seus colaboradores continuam em casa. As pessoas que tiveram de facto que avançar foram as pessoas que estão na primeira linha do atendimento ao nível presencial. Portanto, nós começamos a abrir as lojas do cidadão e os espaços cidadão, e quer nós, ao nível da agência, quer nas parcerias que temos com as câmaras municipais, os colaboradores que trabalham nas lojas tiveram que começar a desconfinar. De todas as lojas, as últimas a abrir foram a da área metropolitana de Lisboa, como é do conhecimento genérico das pessoas. Ainda assim, estamos aqui com pessoas a meio termo, não é? Porque não podemos, os espaços que poderiam ser ocupados pela totalidade, em termos de atendimento, neste momento não podem, porque tem que se respeitar o distanciamento, que não é só a nível social do público, mas também dos colaboradores. Portanto, temos que ter, imagina, mesa sim, mesa não, de atendimento disponível para atendimento. E as pessoas vão rotando, portanto, vão estando umas de manhã, no período da manhã, vão estando outras no período da tarde, e tem sido desta forma como temos efetuado o desconfinamento, ainda, refiro novamente, apenas naquilo que é o atendimento nas lojas de cidadão. Obviamente que isto implica que nos tínhamos adaptado em termos do atendimento e ter que reforçar aqui mais a informação e a disponibilização de serviços através dos portais públicos, nomeadamente o portal Em Portugal, que é capacitado, e também ao nível do Centro de Contacto Cidadão e da empresa, que agregamos de alguma forma aqui informação de tudo o que são serviços de administração pública, onde o cidadão poderá interagir. Ora, começámos a ter aqui uma procura que não era a procura representativa que tínhamos, por exemplo, em janeiro ou em dezembro. E desde março começamos a ter aqui uma curva de procura pelos canais digitais e pelo canal telefónico e de e-mail, que foi, quer dizer, nós não estamos preparados para isso e temos vindo a tentar preparar, acomodando, por exemplo, reencaminhando pessoas que tínhamos no atendimento presencial, passaram a fazer atendimento telefónico e atendimento por e-mail também. Essas pessoas também passaram a colaborar ao nível, por exemplo, da preparação de conteúdos para disponibilização nos portais. Agora, mudamos completamente a realidade, não é? Nós estamos num país em que tradicionalmente o atendimento era sempre encarado como um atendimento presencial e não um atendimento digital, nem pelo canal telefónico. E isso tem sido um desafio quer para nós, como organização e organizações que trabalham no Estado, quer ao nível do público, que também não tem essa tradição de socorrer-se dos canais digitais para realizar os seus serviços. E por absurdo que possa parecer, nós somos dos países, se não o país que tem mais serviços digitais a nível da Europa e que temos um nível de utilização bastante reduzido. Portanto, há de facto de contrariar aqui esta cultura e obviamente é um trabalho que passa muito por comunicar
os serviços que existem, que estão acessíveis aos cidadãos, para que deixemos de ter as filas que são tão típicas, não é? Às portas da loja de cidadão e à porta dos serviços da segurança social e por aí fora. Portanto, há serviços públicos que estão disponíveis, há que utilizá-los, mas temos de facto de comunicar e dar a conhecer também isso de uma forma melhor aos cidadãos e empresas. Muito obrigado. Eu já agora pedi aqui ao nosso Daniel que pusesse online a sondagem. Nós preparámos aqui uma sondagem para que os nossos participantes, exatamente, portanto, acredita que o teletrabalho será uma realidade, pontualmente, com maior frequência ou será a norma. Ok? Portanto, podem ir respondendo e dentro em breve voltaremos a pegar neste tema. Agora, iria passar a palavra à Márcia Machado, exatamente com a mesma questão, como é que as coisas têm vindo a evoluir e o que é que clientes e funcionários estão a pedir às empresas nesta fase. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui como convidado do CX Blog. Pronto, eu acho que a GoContact já dispensa um bocadinho apresentações, mas eu gosto sempre de reforçar a nossa mensagem, a nossa missão no mercado. Nós somos uma empresa especializada em fornecer uma solução integrada de contact center. Nascemos já no mundo da cloud, somos uma empresa relativamente recente e para nós foi fácil adaptarmos a trabalhar a partir desta nova realidade, a partir de casa. Nós não fizemos grandes planos, portanto o nosso plano foi quando começámos a perceber que as pessoas estavam desconfortáveis em estar no escritório, agarrámos nas coisas e passámos a trabalhar a partir de casa. Portanto já estamos em casa desde o dia 10 de março, sem grande planeamento e sem grandes backups, porque o nosso software assim nos permite e o nosso modelo de trabalho e a nossa forma de estar assim nos permitiu, portanto foi relativamente fácil. Entretanto, com este desconfinamento e porque também nós não sabíamos se as pessoas precisariam ou se sentiriam mais confortáveis em regressar ao escritório, indicámos uma série de normativas e indicações também aos colaboradores para que, se tivessem necessidade de voltar ao escritório, para poderem voltar. Obviamente, mantemos a opinião de que o trabalho no escritório deve ser evitado. No entanto, assumimos que poderão haver mais colaboradores a querer precisar de trabalhar no escritório, até mesmo pela sua conjectura familiar. E instituímos algumas regras de segurança. Portanto, as pessoas que tenham de frequentar transportes públicos ou que tenham de andar de transportes públicos, o que nós pedimos e indicámos foi mesmo para se manterem totalmente em casa. Pronto. Depois, em relação a tudo o que são desinfetantes, máscaras e tudo o que são estas novas indicações dadas pela DGS, a Go ficou responsável por disponibilizar todo este equipamento nas próprias instalações. E depois, até por uma questão de espaço e um bocadinho aquilo que a Cláudia também já referiu, para termos a garantia que realmente as pessoas não iriam todas ao mesmo tempo, aquilo que fizemos foi dividirmos as nossas equipas em grupos. E, portanto, os grupos poderão ir de forma alterada. Eu, no meu caso, dividi a área comercial em 2 grupos. Uns poderão ir uma semana, outros poderão ir só na outra semana. Até porque, se acontecer alguma coisa, temos que garantir que continuamos a trabalhar. Ainda assim, a boa notícia disto tudo é que realmente demos estas indicações e dissemos que realmente o preferencial era manter-nos em casa, mas realmente eu neste momento não tenho ninguém no escritório, portanto nós continuamos totalmente em teletrabalho, apesar de termos dado estas indicações que já poderiam começar a avançar com todo o cuidado. Continuamos em casa, as pessoas continuam satisfeitas por estar em casa, os nossos resultados são muito bons, portanto os nossos clientes estão satisfeitos com a nossa prestação, conseguimos fazer go-lives muito grandes, totalmente em remoto, clientes novos inclusive, com operações grandes. Fizemos todo o processo de acompanhamento, de gestão de projeto, de formação, tudo em formato remoto. Portanto, para nós isto tem sido algo simples, é sempre um desafio, a parte humana e a parte de recursos é sempre um desafio, mas depois toda a parte tecnológica para a GoContact não tem sido um grande desafio. Pronto. Relativamente às pessoas, eu noto que as pessoas, e mais as pessoas da área comercial, normalmente são pessoas de pessoas, gostam de comunicar e gostam de estar, e eu sinto que realmente aqui começa a haver alguma necessidade de ir para a rua, ok? Aquilo que nós vamos fazendo alguns momentos de happy hour entre nós e não passam sequer por falarmos de trabalho. Vamos contando umas coisas uns aos outros, fazemos um drink, conversamos do tempo, da praia, vamos lançando conversas diferentes e fugimos totalmente ao momento do trabalho. Fugimos e fazemos um momento um bocadinho diferente. Em relação aos clientes,
nós não temos sentido muitos clientes a pedirem para irmos ao local, para irmos às instalações. Ainda assim, obviamente, e ao dia de hoje, se tivermos um cliente que seja obrigatório irmos às instalações, vamos, já fomos, ok? Há uma semana começámos a fazer algumas reuniões presenciais, mas a indicação que eu dou, e temos mantido em todas as equipas, é tudo o que pudermos fazer remoto, vamos continuar a fazer remoto. Portanto, estamos confortáveis com isso, temos dado uma boa entrega ao cliente, temos acompanhado tanto ou melhor o cliente, portanto, vamos tentar manter o máximo tempo neste formato. Em relação aos meses seguintes, esperamos que em setembro a coisa possa ser já ligeiramente diferente, mas tudo vai depender do que acontecer nestes próximos meses. Portanto, estamos preparados para tudo. Ok, muito obrigado. Já agora temos aqui a nossa primeira pergunta. Já está vocês aí ao lado, para quem nos está a assistir, podem colocar questões ou para todos ou para apenas algum dos intervenientes. Já tens uma primeira pergunta, estejam perfeitamente à vontade. Nós no final teremos aqui um tempo para resposta a questões. Se forem muitas, organizamos e as pessoas depois enviarão por escrito para as pessoas que as colocaram, ok? Portanto, estejam perfeitamente à vontade. Agora, queria pedir ao Rui Teixeira que no fundo respondesse à mesma questão, como é que as coisas têm vindo a correr na Manpower Group Solutions. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui a participar e a partilhar também alguma da nossa experiência, que não é muito diferente daquelas que temos vindo a constatar e que têm sido partilhadas. Na prática, nós temos algumas realidades distintas, porque temos operações em que temos uma estrutura central. Nós, ao contrário da Go, somos uma empresa um bocadinho mais velha. A Go tem 6, nós temos 66, portanto temos um bocadinho mais de tempo, também somos um bocadinho maiores. Há aqui realidades bastante distintas, conforme eu dizia, que é a estrutura central de apoio às operações, com cerca de 350 pessoas. Depois temos as operações de contact center pura e duras, como tem o caso da Cláudia. Depois temos operações em casa de clientes e que aí tivemos que alinhar e continuamos alinhados com aquilo que são, no fundo, as atuações dos clientes. Nós, na prática, também, do ponto de vista de desconfinamento, nós não desconfinamos. Estamos em teletrabalho desde meados de março, desde o dia 13, 16 de março, por aí, quando foi decretado o estado de pandemia, e a perspectiva é, pelo menos no fundo, até agosto, setembro, continuarmos. Temos cerca de 95 a 98 das pessoas em teletrabalho, as coisas estão a funcionar normalmente, não tivemos questões de tecnologia. Mais uma vez temos situações diferentes, temos tecnologia de apoio às operações de contact center e temos a tecnologia de suporte aos negócios, a estrutura interna, que também já funcionava em cloud. Nós já desde sempre, não tenho memória de não ser assim, de termos acessos virtuais, portanto, em qualquer máquina, e assim foi muito fácil e foi simples. Tivemos alguns constrangimentos normais, mas coisas muito simples de resolver e facilmente tivemos em teletrabalho. Estamos em trabalho remoto e continuamos. E a perspectiva e respondendo a algumas das questões, é continuar em diferentes volumes. Este novo normal, na minha opinião, veio para ficar. Efetivamente, a forma de prestarmos uma prestação, de relação, de estarmos uns com os outros, estarmos com clientes, até em relações comerciais, vai claramente mudar. Fez-nos a todos repensar a exigência de mobilidade que muitas vezes nos impunhamos a nós próprios. Para quem não sabe, eu sou do Porto, trabalho em Lisboa regularmente, estou regularmente em Lisboa e, portanto, era quase uma obrigatoriedade, seja para mim, seja para as equipas, seja para a organização e até para clientes, esta mobilidade, ou fazer reuniões presenciais, ou sentirmos a necessidade de que as coisas só funcionam com uma presença física. Eu acredito que é verdade, há pontos que são uma mais-valia, a relação próxima ou a relação face-to-face é uma mais-valia, há outros que efetivamente veio-nos a comprovar e veio-nos mostrar que o paradigma mudou e que não há essa necessidade. Também não me parece que seja tão linear que o teletrabalho é bom para toda a gente e que toda a gente quer estar em teletrabalho. Também não me parece. Essa generalização
e este modo de teletrabalho destes últimos 3 meses não me parece que seja a forma de teletrabalho do futuro. Teletrabalho sim, mas com formas de estar e com regras distintas. O sufoco do teletrabalho destes últimos 3 meses, conforme tu referias ao início ainda off-live, de estares de seres pai ao mesmo tempo que tens que estar com um cliente, tens que estar a gerir a tua vida profissional e a tua vida pessoal, a gerir a tua casa, os teus filhos, e portanto esse stress que foi gerado e essa pressão que coloca em todos nós de conseguir gerir esse bem-estar profissional e esse bem-estar pessoal não é forma de, ou seja, eu acredito que não era a expectativa de todos quando diziam que queriam teletrabalho, não era ter esta carga adicional de fazer tudo ao mesmo tempo num único local, e portanto terá que haver aqui alguma normalização desse teletrabalho. E é isso que nós estamos a acompanhar, é isso que estamos a escutar as pessoas, estamos a escutar os clientes. Não queremos correr riscos. Desde o início de toda esta situação, para nós o ponto fundamental foi o bem-estar de todos, a saúde e a segurança de todos. Foi isso que tentamos de imediato preservar acima de qualquer coisa, porque efetivamente há muitas opiniões e há muitas teorias, e que são todas elas, no final do dia, são todas muito corretas e válidas, que podemos nos ter precipitado na forma de nos confinarmos, de entrarmos aqui num confinamento extremo, de parar tudo, que teve consequências económicas e que terá consequências económicas a médio e longo prazo, não há a menor dúvida. A verdade é que só nos poderá ser possível recuperar economicamente, ou profissionalmente, até comercialmente, se estivermos todos bem e seguros, e foi essa para nós a chave determinante da decisão. E será essa também nestes meses próximos, e é isso que também estamos a sentir dos nossos clientes. Os clientes têm tido exatamente a mesma visão que nós temos, quer para as nossas equipas internas, quer para as equipas colocadas em operações dos clientes. E, portanto, o desconfinamento será gradual, nós continuamos com 95%, 98% de teletrabalho, exceção feita para as operações. Nós temos operações dentro também do Power Group, operações que estão em casa do cliente, operações que estão em operações de face-to-face, como é o caso de operações de retalho, como é operações de venda direta, residencial e empresarial, e portanto essas operações inevitavelmente tiveram que ir para a rua e têm a necessidade de estar, muitas delas foram funcionando, não a 100%, mas com relativo, eu diria, com sucesso, a conseguir entregar algum resultado, a manter os serviços mínimos, a atingir os mínimos olímpicos, mas não é suficiente, ou seja, dá para um estado de contingência, dá para um momento perfeitamente definido no tempo, não dá para continuar. E portanto essas operações, por força da atividade, as próprias nossas equipas comerciais, quando o cliente assim o exige, e temos alguns clientes que necessitam, ou porque querem, ou até pela gestão da operação em si, temos muitas equipas a gerir operações on-site que têm que estar nesse local, e portanto temos que nos ir adaptando com regras de segurança no uso das viaturas, no contacto, seguindo todas as orientações da Direção-Geral de Saúde, naturalmente, mas vamos manter esta forma de atuação tanto quanto tempo ela for possível, de acordo com estas duas premissas, preservando sempre o bem-estar e a segurança de todos. Para nós é fundamental, entendemos que é um princípio básico, que é o da saúde, o da segurança, porque só assim podemos caminhar depois para outro patamar, e intrinsecamente ligado a isto também os níveis de serviço. Nós temos operações de 24/7, temos operações em que temos uma atuação e uma prestação exclusiva, temos serviços de atuação obrigatória que não podem parar, serviços de primeira necessidade em que não podemos parar, e portanto conscientes do risco, conscientes das medidas extremas que tínhamos de tomar do ponto de vista de segurança, tomamos-las e continuamos a tê-las. Conforme referi, os clientes também têm esta sensibilidade e temos atuado neste contexto. O que é que poderemos esperar para o futuro e assim que retomarmos? Entendemos que durante este período de
verão, férias, julho, agosto, setembro, no fundo este próximo trimestre, vamos tentar começar a voltar dentro daquilo que é as expectativas das pessoas. Não poderemos pôr toda a gente que quer vir, porque temos muitas pessoas que querem voltar aos seus locais de trabalho, tentando voltar ao seu anterior normal, mantendo algumas rotinas, quem pode sair de casa, porque e vamos tentar alinhar isso com as necessidades de serviço, mais uma vez, com a manutenção da segurança. Vamos cumprir também escrupulosamente as medidas de segurança e higiene. Temos alguns desafios, porque também temos cantinas, temos refeitório, temos espaços de lounge para as equipas, que vão ter que estar absolutamente restritos. Temos muitas pessoas que utilizam transportes públicos, isso também é uma preocupação e, portanto, mais uma vez, nós durante estes últimos 3 meses, nós disponibilizámos viaturas, as viaturas de pool, de serviço, foram utilizadas por quem tinha ou não tinha viatura própria ou necessitava de uma viatura para se deslocar, para evitar ao máximo os transportes públicos. Temos disponibilizado carros de pool que depois vão sendo utilizados para transportar, para as equipas se juntarem em 3 ou 4 ou 5 elementos na altura, da forma possível, para transportar. Agora não é possível e, portanto, o máximo de utilização serão 2 a 3 pessoas, com as devidas regras também, com os kits, com tudo isso que é quase um hábito para toda a gente. Portanto, eu diria que são estes os princípios, é segurança, bem-estar, garantir a entrega de serviço, porque nós somos uma empresa comercial e de serviço e de operação, não tem como parar operações. Felizmente também algumas reduziram, quase nenhuma parou. Temos operações bem pelo contrário que foram solicitadas mais do que nunca, porque as operações de trabalho ou de serviço, de suporte ao retalho, à logística, o e-commerce está a crescer e todas essas operações de telco e energia cresceram e nós tivemos a necessidade de o fazer, de acompanhar. Estamos já a fazer recrutamento e seleção, onboarding, formação absolutamente remota, totalmente não presencial. Quando é exigido, também já tivemos a necessidade de arrancar algumas operações em modelos híbridos, uma parte presencial, outra parte remota, também já o estamos a fazer, mais uma vez com as medidas de segurança. Felizmente temos espaço físico que nos permite isto. Naturalmente, se começar a haver também pela segurança e por este cumprimento de separação de espaço ou de distanciamento, também não é possível ter toda a gente ao mesmo tempo, porque senão aí não temos espaço físico comum parado, vazio para isso. Temos que gerir esta mobilização para o local físico e, portanto, genericamente é isto, neste próximo trimestre vamos manter um volume baixo de pessoas on-site, nos seus locais normais, alinhando com aquilo que também é a vontade das pessoas e as necessidades, porque, mais uma vez, há pessoas que querem voltar, mas não têm que gerir a vida familiar e, portanto, vamos respeitar isso. Não tem sido um constrangimento em momento algum e, portanto, vamos geri-lo dessa forma. Ok. Muito obrigado, Rui. Nós podemos, entretanto, ver os resultados da sondagem. Eu não estou a ver, não sei se é na Ana minha. Cá está. Portanto, temos aqui uma resposta maioritária para o intermédio, portanto, tivemos aqui uma ponderação grande. No fundo, o teletrabalho será utilizado com maior frequência, mas só muito poucos respondem que será apenas pontualmente, como havia ao início deste processo quem achasse que o novo normal ia ser igualzinho ao anterior. Não vai ser, pelos vistos, não é? Portanto, serão muito poucas as situações em que vamos ficar igual, mas também não será a norma. Portanto, vamos ter aqui um intermédio que ainda vamos agora ver como é que vai acontecer, não é? Sandra, em relação à mesma questão e já agora em relação à própria sondagem, o que tem para me dizer? Boa tarde, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. A sondagem bate certo com o meu voto, portanto também estou de acordo. Estou de acordo que vai ser com maior frequência do que aquilo que seria o que foi no passado.
Em relação, portanto, àquilo que já mudou com o desconfinamento na CIBS Processos, eu gostava de ver só aqui um pequeno enquadramento, porque normalmente associamos a CIBS aos pagamentos e não temos noção, não é, de que muitas das coisas que nós fazemos envolvem outro tipo de processos, nomeadamente aberturas de conta, penhoras, habilitação de herdeiros, e portanto são processamentos de cheques e portanto são atividades que neste período de confinamento também tiveram que ter uma atenção muito especial e muitas dessas áreas nós não conseguimos colocar em teletrabalho. Portanto, seria impossível um processamento de um cheque ser feito em teletrabalho pelos colaboradores. O que é que isso permitiu? Permitiu que nós de imediato tivéssemos que cumprir todas as regras de segurança e de distanciamento nos nossos edifícios para podermos acomodar as equipas que se mantiveram nas nossas instalações. E isso ajudou-nos também a acelerar aqui uma série de processos que neste momento estamos a beneficiar. Portanto, a questão das copas, a questão dos transportes gratuitos que nós também disponibilizamos aos colaboradores em alguns trajetos, tivemos que segmentar por edifícios, portanto, autocarros que iam só para um edifício, autocarros que iam para o outro, apesar de ser ao lado, era para evitar o contacto entre as pessoas e, portanto, copas em edifícios distintos. Tivemos que fazer logo um trabalho muito grande, a par, claro, com toda a distribuição do equipamento de proteção individual, mas obrigou-nos logo a agir de imediato para salvaguardar a segurança de todos aqueles que permanecem nos nossos edifícios. A nível de teletrabalho, efetivamente foi mais simples as nossas áreas de contact center, não é? Porque, por causa da tecnologia envolvida, também pelo tipo de clientes onde nós atuamos e, portanto, são áreas que mantivemos em teletrabalho e não fizemos o desconfinamento. O que é que fizemos? Fizemos um inquérito e também falámos com as pessoas que manifestaram interesse em regressar. Portanto, como já aqui foi dito, o teletrabalho não é para todos. Mesmo não só de uma questão pessoal ou daquilo que é a nossa motivação, mas mesmo das condições. Portanto, havia pessoas que não estavam confortáveis com o espaço em casa, inclusive que a cadeira era desconfortável e, portanto, queriam regressar às cadeiras, portanto, dos edifícios, porque não conseguiam gerir a dinâmica familiar e, portanto, nós tivemos logo alguns pedidos de ou pontual ou mesmo total de regresso. Como temos espaço disponível, tanto em Lisboa como em Castelo Branco, nós criámos postos rotativos, ou seja, que são postos que estão colocados à disposição de quem quer regressar um dia, 2 dias, pontualmente, para uma tarefa em específico, porque, por exemplo, consegue imprimir rapidamente no edifício o tipo de documentos que em casa não conseguiria. Portanto, nós criámos postos que estão aptos a receber as pessoas, sempre em articulação com a supervisão, obviamente, para fazer aqui a gestão daquilo que é os horários e a performance, mas, portanto, nós criámos postos de trabalho para as pessoas que não estão confortáveis por algum motivo possam regressar. Como do ponto de vista de clientes, também o que nós pretendemos salvaguardar e é daquilo que os clientes nos pedem, é mesmo garantir a performance, a segurança das pessoas e o mínimo de estabilidade possível. Portanto, já nos bastou todo o stress do confinamento, agora haver o stress do desconfinamento. Portanto, já que as coisas estão a funcionar, portanto, vamos atuar com cautela e ouvindo as pessoas. Portanto, há pessoas que não reagem da mesma forma, nem ao confinamento, nem ao desconfinamento. Portanto, tem sido aqui um trabalho muito de equipa, do supervisor, muito próximo das suas equipas, tentar perceber o que é o melhor para cada um. Felizmente temos as condições para fazer o regresso gradual. Mas mesmo, por exemplo, se nós considerássemos equipas rotativas, muitas das pessoas levaram o PC para casa. E, portanto, fazer um esquema de rotação com o PC de um lado para o outro ainda corre maior risco do que manter as coisas como elas estão. Portanto, temos tido aqui muita cautela e muita transparência e também cooperação com todos os colaboradores. O que é que já mudou? Nós já fizemos processos de recrutamento e de formação totalmente online neste período de confinamento. O desafio agora é como é que nós incutimos o sentimento de pertença, a cultura da empresa em pessoas que nunca estiveram nas nossas instalações. Portanto, obriga-nos aqui a pensar de que forma comunicamos, que dinâmicas é que podemos colocar, dinâmicas que nós tínhamos presencialmente, nem que fosse o welcome pack, ou dinâmicas de quem é que respondeu primeiro a um quiz, foram dinâmicas que foram alteradas e que tivemos que adotar o envio dos chocolates por correio, por exemplo.
E, portanto, é pensar de que forma é que nós mantemos estas dinâmicas que pareciam tão simples e estavam tão enraizadas naquilo que era o nosso dia-a-dia, como é que nós transformamos para um modelo virtual. Ainda para mais, supervisores que podem ter pessoas em casa e nas nossas instalações. Portanto, nós aqui nem só temos o desafio do que é que ficou totalmente virtual, mas é parte virtual, parte presencial, parte de pessoas que não estão bem, que querem regressar e, portanto, o verdadeiro desafio é realmente nós darmos tranquilidade também aos supervisores, ferramentas de como é que vão gerir todas estas situações e como é que eles conseguem implementar novas dinâmicas operacionais orientadas à qualidade e à performance dos colaboradores. Tivemos situações curiosas nas Copas, por exemplo, em que fizemos tudo aquilo que era suposto, colocámos lugares individuais, mesas individuais, mas quando íamos lá espreitar, as pessoas arrastavam as cadeiras porque queriam almoçar juntas como faziam antigamente. Claro. Portanto, também há aqui o desafio desta evangelização, que é bom regressar ao trabalho, é bom estarmos com os colegas, mas muitos de nós não interiorizarmos que há muitos comportamentos individuais que nós temos que adaptar, e aquele café à meia da manhã ou ir fumar um cigarro com o colega obedece na mesma às regras de distanciamento. Portanto, não é dentro do edifício, temos umas regras, mas assim que se sai fora já ficam um bocadinho esquecidas. E, pronto, de uma forma geral é isso, é mesmo este desconfinamento parcial, muito orientado àquilo que as pessoas pretendem, sem nenhuma pressão e, portanto, neste momento, quem quer regressar pode regressar, não é? Tendo em conta este quadro que eu vos referi, mas não há aqui ainda um plano massivo. Como temos várias regras, também temos que ver a nível de edifício, em que edifícios é que nós podemos regressar mais rapidamente. Portanto, nós temos edifícios neste momento em que estão perfeitamente prontos para receber toda a gente com uma posição de distanciamento, portanto era tranquilo, mas noutros edifícios teríamos que fazer aqui alguma ginástica para que isso fosse possível. E, portanto, temos gerido operação a operação, cliente a cliente e necessidade a necessidade. Ok, muito obrigado. Eu já agora nesta fase, e é engraçado assistir aos 3 debates, porque o primeiro ainda estávamos todos sem fazer a mínima ideia do que nos ia acontecer, ainda estávamos a experimentar o Zoom, portanto o primeiro webinar ainda foi nessa fase, agora estamos todos prós em 300 ferramentas diferentes do webcom, já podemos dar cursos sobre isso e portanto é outra fase realmente. E eu acho que há aqui uma coisa que talvez mude, ou seja, nós não estamos muito, porque apesar de tudo temos, não sei se o número está certo, mas eu li alguns que 1 milhão de portugueses estava obrigatoriamente em casa por ter os filhos com as escolas fechadas, não é? E portanto, enquanto 1 milhão de portugueses em 5 milhões de população ativa, enquanto 20% da população tem que estar obrigatoriamente em casa, o novo normal nunca é o novo normal. E portanto isto, apesar de tudo, enquanto essa parte não ficar ultrapassada, nós nem sequer podemos fazer novo normal nenhum, porque não há forma. Nós vamos ter, a empresa tem 25%, se uma empresa tem 4 colaboradores, dos quais um é o financeiro, já não pode estar lá. Portanto, é uma realidade que ainda não conseguimos adivinhar de 100%. Agora faço um desafio ainda pior, que é, o que é que será daqui a 1 ou 2 anos? O que é que já podem adivinhar que possa ser diferente, ultrapassando isto, portanto, já... esperemos nós com a vacina e todos nós vacinados e tudo isto ultrapassado, o que é que terá mudado ao fim desse período? E depois no fim, eu gostaria que cada um de vocês respondesse brevemente a isto e depois no fim tentamos pegar aqui nas questões que já nos foram colocadas, ok? Portanto, podemos fazer pela mesma ordem. Sim. Com a Cláudia primeiro ou com o Carlos primeiro? Primeiro, começou assim, portanto... Bem, eu adorei esta pergunta, porque ela podia dar só por ela, 2 dessas perguntas davam um webinar de 3 horas. Pois, mas não pode ser. Eu posso vos dizer o que é que, eu não posso falar por todos, porque há aqui realidades muito diferentes, não é? O Rui tem operações porta a porta, tem operações em casa dos clientes, obviamente que ele está numa realidade completamente diferente, a Cibos também. O Fernando, obviamente, tem aqui outras realidades, eu posso só falar da minha. Há 2 semanas atrás estive a olhar para o meu contrato de arrendamento e eu sei hoje que daqui a 2 anos eu vou mudar de instalações com esta experiência do teletrabalho. Eu acho que não vai ser como é hoje, mas também já não vai ser como era antes. Eu acho que o medo do teletrabalho desapareceu de alguma maneira e acho que vai haver uma normalidade
pelo menos na Leads for Sales, eu já consigo visualizar essa liberdade, que vai ter um escritório com menos espaço e com um espaço completamente diferente, um espaço mais de encontros, de formação, mais preparado para reuniões, mais preparado para formações, mais preparados para fazer o que a Sandra dizia, que era preparar as equipas para vestir a camisola, conhecer a organização, saber o que é que a empresa é, o seu ADN, ganhar o ADN, que hoje sentimos, por muito que esteja a funcionar, as formações online sentimos que não há essa componente, não é? Não é essa componente, e já vou dizer, a minha preocupação agora é tentar fazer essa humanização do teletrabalho, já vos vou dizer o que é que nós estamos a tentar fazer agora, mas esta é a minha realidade. A minha realidade é que eu já olhei para o contrato de arrendamento, tenho mais 2 anos de arrendamento, daqui a 1 ano e meio eu estarei a mudar de instalações. Tenha crescido muito, tenha crescido pouco, eu já vou alterar o layout da empresa. Não vai querer dizer de certeza absoluta que vai deixar de haver operações dentro das instalações da empresa. Até porque eu tenho clientes da área financeira que ainda trabalham com contratos físicos, e isso vai obrigar a que algumas operações vão continuar, e o Rui e a Sandra sabem muito bem do que estão a falar, até mais do que eu, e o Fernando, não é? Porque há muita coisa que ainda há papel, e por muito que esta situação venha a acelerar a digitalização, ainda há muita gente que gosta de trabalhar em papel, e ainda há muitos processos que são em papel. Por isso, eu sei que daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano e meio, eu vou estar a preparar um layout diferente, um layout menos preparado para áreas de operações puras e mais preparado para clusters de desenvolvimento de equipas, de formação às equipas, de reuniões, se calhar até mais alargadas, tudo aquilo que eu fiz em teletrabalho agora, porque se calhar tenho que vos admitir que se calhar falei mais com os colaboradores de base agora em teletrabalho do que falei antes era apresentado aos novos colaboradores, encontrávamos-nos na Copa, encontrávamos-nos nos corredores, conversávamos um bocadinho, mas o trabalho operacional estava muito focado nos seus supervisores, nos seus controllers de qualidade. E durante o teletrabalho eu tive muitas reuniões operacionais, porque achei que era importante termos essas reuniões operacionais. E também acho que nós agora analisamos o teletrabalho e a dureza do teletrabalho, ou a maravilha do teletrabalho, numa situação que não vai ser a realidade. Porque no teletrabalho normal, nós se calhar não vamos ter os miúdos todos em casa, não é? Eu tive reuniões, e vocês todos tiveram reuniões sobrenaturais, muito engraçadas, de uma grande tolerância maravilhosa, de termos clientes com os miúdos a correr atrás e dentro das reuniões a querem pedir coisas aos pais. Isso criou-se esta tolerância que é muito boa, sobretudo para grandes operações de atendimento, em que hoje os clientes já não estão tão crispados, já não há tanta coisa que os encrispa, mas também por outro lado, esta realidade que há hoje, que é as crianças todas em casa, o marido, a mulher, a tia, o que for, se calhar não vai acontecer. E também acredito que se há muita gente que não quer o teletrabalho, há muita gente que vai querer ficar em teletrabalho, e também vão criar dentro das suas instalações, dentro das suas casas, algumas outras condições. E acho que isto vai fazer no país 2 coisas engraçadas, que é se calhar para as organizações elas repensarem no modelo das suas instalações, mas também dentro da casa das pessoas, as pessoas prepararem um modelo diferente para conseguirem trabalhar dentro de casa. Eu não sei se todos nós temos um espaço de escritório preparado, não é? Nós e os nossos colaboradores, toda a gente tem um espaço preparado para poder ter 8 horas de trabalho. E hoje eu já tive muitos dias de trabalho na cozinha. Se eu passasse a ter a minha regra de teletrabalho, se calhar ia criar condições diferentes para fazer esse teletrabalho. Por isso há aqui 2 coisas, que é uma realidade que eu tenho a certeza absoluta, até por outras, não só pela minha realidade, mas por conversas com alguns outros colegas e amigos, a realidade que as pessoas vão repensar no tamanho dos seus escritórios e na forma como elas vão criar os seus escritórios, eu acho que vai mudar naturalmente. Dentro das casas das pessoas também. E depois há uma coisa que me preocupa um bocadinho, que é como é que a lei vai ser criada para ajudar organizações e colaboradores a chegar a um acordo. Nós já vamos a essa questão da legislação, que uma das perguntas pega nesse tema. Que é,
Nós, como gestores, podemos tomar decisões relativamente rápidas de como vamos alterar as nossas instalações, como é que nós vamos gerir as formações, se vão ser dentro das nossas instalações, se vão ser online, porque isso é uma questão de criatividade e de vontade e de nós colocarmos a nossa energia para o fazer, tal como agora em 2 meses fizemos coisas que durante 2 anos pareciam impossíveis. Os colaboradores também podem ter a sua necessidade de preferir estar em teletrabalho ou de preferir estar nas organizações. Mas há aqui uma coisa muito importante, e se calhar até podíamos pedir uma cunha ao Fernando para falar com os seus colegas da área do trabalho, que é de que forma é que o Estado vai nos ajudar a nós tomarmos essas decisões. Porque por mim, em setembro nós voltaremos à empresa. Mas será que eu vou ter resistência de alguns colaboradores a não quererem voltar para a empresa? E eu posso voltar a pedir, posso obrigar estes colaboradores a voltar? Com o que é que está hoje, de maneira a que nós possamos tomar as decisões mais corretas para todos. E as decisões mais corretas para todos é dentro do que a organização precisa e dentro do que a vida de cada um está mais correto, não é? Agora, a Sandra disse uma coisa muito interessante que foi a formação. Nós sentimos também a mesma coisa, que nós também tivemos que crescer. E essa parte da formação e de nós estarmos preparados para, no fundo, é humanizar este teletrabalho para colaboradores novos, é um desafio, não é? Porque, sobretudo eu que estou em operações puramente comerciais, em que cada um tem que estar muito focado naquilo que é os seus objetivos e o cliente para quem trabalha, a formação online é interessante, é possível, mas retira toda esta parte humana de fazermos parte de uma equipa. E esse foi um desafio, esse acho que é um desafio que vai fazer com que não haja tanto teletrabalho como poderia haver. Porque se nós estivéssemos em áreas como o IT ou como o marketing digital, que é a área onde eu trabalho, é importante haver essa humanização, mas não é tão importante como numa área operacional. E penso que isso vai ser interessante verificar como é que as organizações vão juntar essa necessidade de criarmos uma equipa com a necessidade de mantermos ou de termos as equipas em teletrabalho. Eu não sei se já respondi a esta pergunta. As perguntas depois são mais para o fim. Por favor. Carlos Gonçalves. Eu acho que o mundo está a evoluir já para um modelo híbrido, em que será permitido que as pessoas possam trabalhar a partir de casa, mas também trabalhem a partir do escritório, na sede da empresa. E, portanto, nós sabemos que somos animais sociais, esta coisa do teletrabalho não é para todos. Esta experiência de teletrabalho, ou trabalho a partir de casa, porque como sabemos o teletrabalho não se resume só ao trabalho a partir de casa, portanto o teletrabalho é trabalho remoto, é o trabalho fora das instalações da empresa, mas esta não é uma situação normal e, portanto, hoje, nós tivemos ontem o resultado de um estudo, a divulgação de resultados do estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, um barómetro sobre o teletrabalho, e mais de metade dos inquiridos reportaram que gostaram da experiência de teletrabalho. Era importante perguntar a essas mesmas pessoas, daqui a 2 ou 3 meses, se a sua opinião se mantém. Porque se para algumas pessoas, nomeadamente aquelas pessoas que trabalham na área da tecnologia e necessitam de estar focadas e não gostam de ser interrompidas, e isso contribui até para que não sejam produtivas, o teletrabalho ou o trabalho, mesmo a partir de casa, é positivo. Para outras, como a Sandra ou a Cláudia referiu, na área comercial, pessoas mais extrovertidas precisam de estar com outras pessoas e, portanto, para essas pessoas há um grande sentimento de isolamento. E, portanto, aquilo que se já está a verificar hoje em dia é que as empresas perceberam que o teletrabalho, para grande parte das pessoas, funciona, tem vantagens do ponto de vista de custos. A Cláudia já fez contas e já percebeu que conseguiria racionalizar os custos aqui com o valor da renda.
havendo também vantagens para os colaboradores, porque o teletrabalho permite-lhes, para muitos deles, ter um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E, portanto, hoje em dia, se temos famílias que se calhar estão numa situação complicada, casais que estão à beira da ruptura, temos outros casais que se aproximaram e temos famílias, eu posso falar no meu caso, tenho 3 filhos pequenos, eu nunca estive tão próximo dos meus filhos como nos últimos 3 meses. E, portanto, há aspectos muito positivos e há lições muito positivas deste novo contexto. Agora, posso-vos dizer que no nosso caso, como centro de escritórios e espaço de cowork, nós estamos a ser já contactados por grandes empresas que estão já neste momento a repensar o seu modelo de trabalho e, portanto, vão continuar com o escritório principal, onde estão vários departamentos, onde continuarão vários departamentos a funcionar, mas procuram ter escritórios satélite onde parte dos colaboradores possam trabalhar, porque isso também lhes permite estar mais próximo das suas famílias, estar mais próximo do colégio, da creche. Dessa forma não perdem tanto tempo no trânsito. Portanto, do ponto de vista da produtividade, da satisfação e da felicidade na realização do seu trabalho, é uma estratégia que pode ser muito positiva, não só para a empresa, mas também para os colaboradores. E, portanto, respondendo à tua questão, Manel, tentando fazer aqui um pouco de futurologia, mas baseado-me já em dados que estão a acontecer, dados do presente, e há artigos já, e os mídias a nível internacional, que em Portugal nem tanto, mas a nível internacional nós temos o Barclays, que decidiu já, o CEO comunicou que iria reduzir a sua área na sede e contratar escritórios satélite, nomeadamente em espaços de cowork, para os seus colaboradores, onde os seus colaboradores poderão trabalhar parte do tempo. É preciso ter muito cuidado quando se defende que o trabalho a partir de casa ou o teletrabalho deveria ser a regra no futuro. Nós devemos aprender com algumas lições do passado, nomeadamente do Twitter, que, peço desculpa, o Twitter há umas semanas divulgou que iria permitir que as pessoas pudessem trabalhar a partir de casa o tempo que desejassem. Esta foi uma notícia que surgiu agora neste contexto de pandemia. Mas estou a falar da Yahoo, que em 2013 reverteu uma política de teletrabalho por perceber que a cultura da empresa se estava a perder. Portanto, grande parte das pessoas trabalhava remotamente, grande parte da força de trabalho da Yahoo trabalhava em casa e perceberam que foi uma das primeiras decisões da CEO, da nova CEO do Yahoo, que é a Vanessa Myers, salvo erro, que era do Google, e uma das primeiras decisões que ela tomou quando chegou à Yahoo foi chamar as pessoas que estavam em teletrabalho para a sede da empresa. E depois implementar um modelo híbrido, enfim, depois foi considerado mais equilibrado e depois trouxe resultados positivos. E, portanto, eu acho que o caminho vai ser esse. Obrigado. Fernando Marta, em relação à administração pública, eu por acaso já há bocado tinha uma pergunta para fazer e aproveito e coloco agora. Se calhar afeta também algumas pessoas, mas nós tivemos, até se falou, outras pessoas falaram aqui nisso, tivemos alguma tolerância, não é, às crianças a passar atrás, etc. E penso que o cidadão também teve alguma tolerância no início do processo, em março, talvez abril. As coisas agora estão diferentes, o cidadão está mais exigente, está mais cansado de não ter acesso aos serviços públicos, além da questão do futuro daqui a 2 anos. Mas peço desculpa por esta pergunta, porque tenho alguma curiosidade para saber. Eu voltava um bocadinho atrás, que nós passamos por uma fase em que o atendimento aos serviços públicos não era uma preocupação. Portanto, passámos aí 2 meses em que ninguém estava preocupado com o cartão, com o cidadão expirado, com o passaporte por tirar, por o que quer que fosse. Não é? As
As preocupações passavam por outra coisa, que era como é que eu vou ao supermercado fazer as compras sem ser contaminado e montar todo aquele kit, não é, de defesa do Covid. Dá um mês para cá, com o desconfinamento, não é, as preocupações começaram outra vez a centrar-se naquilo que era o dito normal da nossa vida e vieram à procura outra vez pelos serviços públicos. Ora, nós não estávamos preparados para esta realidade há 3 meses atrás. E todo o atendimento, eu tenho o caso do Centro de Contacto Cidadão, em que de repente, não é, em 2 dias, colocámos as pessoas a atender deste caso. Agora, as pessoas estão a atender em casa com as suas redes de internet domésticas, com a prata da casa, os equipamentos é que foram disponibilizados pela agência. Todos os picos que nós verificamos de chamadas, isso teve impacto a nível da qualidade da comunicação. E, obviamente, durante algum tempo os cidadãos compreendiam e às vezes não conseguiam estabelecer a chamada, voltavam a ligar. Agora, essa realidade, à medida que se processa todo este desconfinamento, o grau de exigência começa a ser outro. E as pessoas vêm para a rua, começam a procurar os serviços públicos e de facto começa a haver essa exigência, o que é de alguma forma normal. Mas pronto, isto foi o que aconteceu. Nós de repente montámos a operação toda em casa de cada um e onde se mantém, e neste momento quer dizer, estamos a capacitar-nos para manter esta situação, se calhar até de futuro, mas ainda não está totalmente preparada, portanto a procura cada vez é maior. Ainda ontem nós entrar pela nossa linha do Centro de Contacto Cidadão só para pedidos de informação relativamente ao agendamento de cartão de cidadão, entraram-nos a 6.000 chamadas. Isto só para chamadas que nós transferimos para o IRN. Portanto, temos aqui uma procura muito grande, não é, de informações e de agendamentos para os serviços públicos. Obviamente que isto tem impacto a nível da qualidade das comunicações e do atendimento que é feito aos cidadãos. Não sei se respondi, Manuel. A questão dos filhos andarem a passear por trás, isso acho que não é tão, não se nota tanto no atendimento que nós fazemos, porque é atendimento de chamada e se calhar controla-se um bocadinho melhor. Isso nota-se no dia a dia, nas reuniões que nós temos permanentes com as nossas equipas. Não? Eu passo o dia inteiro em videochamadas, em reuniões por videochamada. Portanto, a minha vida complicou-se com o teletrabalho. Foi muito simpático no princípio, começa a ser um bocadinho cansativo, não é? Porque nós, desde que me ponho online até às 8 da noite, eu estou sempre a trabalhar, não é? Há dias em que até dificilmente é complicado almoçar. Mas isso eu penso que é fruto de toda esta realidade que se teve que montar de uma forma abrupta, não é? Acho que de futuro o teletrabalho deve ser uma realidade e deve ser considerada. Mas não só o teletrabalho, deve ser também outras formas de considerar o trabalho. Como nós temos o exemplo de alguns dos países nórdicos, em que as pessoas, quando estão em casa e já têm alguma disponibilidade para estar a interagir com a organização ou com os seus clientes, quando estão online, aquilo conta como tempo de trabalho. Portanto, as pessoas, mesmo em casa, já estão a faturar a sua hora de trabalho, entram no transporte público, continuam a trabalhar, estão algumas horas na organização, mas não estão lá às 8 horas. Portanto, as 8 horas são medidas desde o momento, 8, em poucos países trabalham 8 horas nos países nórdicos, mas desde que se põe online até que terminar, a contabilização do tempo de trabalho é feita nesse período total e não apenas quando estão fisicamente na organização. Isso também devia ser considerado, porque efetivamente nós perdemos muito tempo do nosso tempo, devia ser tempo de lazer ao serviço das organizações. E isso hoje em dia não é tomado em consideração. Portanto, há aqui uma série de realidades que deveriam ser pensadas na globalidade em termos de alternativas de trabalho e de oferta de trabalho aos colaboradores que não passam exclusivamente por estar em teletrabalho. E o que é isto do teletrabalho? Não é? O teletrabalho também tem que haver aqui um respeito por um horário, porque senão as coisas, os conceitos misturam-se. A nossa vida profissional com a vida pessoal mistura-se, não é? E familiar. E isso não pode haver, não pode acontecer. Eu tenho esse problema nas equipas que tenho, em algumas das equipas que tenho,
em que tenho que estar constantemente a dizer que eu não quero que as pessoas estejam para além das 8 horas que é suposto estar no trabalho. Obviamente que me agrada muito que em situações pontuais de um problema que surge, que as pessoas estejam disponíveis para poder ajudar. Mas isso tem que ser usado com bom senso, não pode ser usado não pode ser a regra, não é? Tem que ser a exceção. E não quer pessoas a trabalharem ao fim de semana. Pronto, temos que gerir isto tudo com bom senso. Em termos do que é que vai ser o futuro daqui a 2 anos, eu penso que isto vai ser uma solução. E na administração pública eu quero acreditar que vai passar, por parte da modernização da administração pública, vai passar pelo teletrabalho ser uma das constantes também para alguns dos trabalhadores. Essa é uma meta do governo que há bocadinho eu referi e que eu penso que, no caso da agência, já era uma prática. Há muita gente que está interessada em continuar em teletrabalho. E isso, conjugado com o facto de as áreas de competência e de responsabilidade desta organização terem crescido e as equipas estarem a crescer, nós, ainda que tenhamos mudado instalações há um ano, já estamos a arrebentar pelas costuras. Ora, com esta nova realidade, se calhar, tal como a Cláudia dizia, vamos pensar como é que vai ser, e se não temos instalações suficientes para poder beneficiar, quando necessário, dessas instalações, mas que é também num modelo diferente, porque nós estamos habituados a ter o nosso espaço físico, não é? Aquela é a minha mesa, aquela é o meu piso, se calhar temos que passar por ter salas em que as pessoas fazem um agendamento para estar nesse dia ou nesses dias da semana a trabalhar na sede, se calhar necessitam de uma sala de reuniões, requisitam essa sala de reuniões e o resto se calhar estão em modo de teletrabalho. Portanto, e quando vão para as instalações da organização, vão para espaços que são partilhados e não para a sua mesa específica de trabalho, que tem sido um modelo até agora adotado, pelo menos no nosso caso. Eu penso que isto é uma prática que deverá ser estendida em grande parte das organizações que estão sobre as organizações do Estado. Eventualmente, se calhar, até as empresas terem instalações mais pequenas e depois ser mais habitual o lugar de espaços maiores em dias em que quer juntar toda a equipa, por exemplo, não é? É um bocado como muitos deixaram de ter carro e alugam só de vez em quando. Eu faço isso, mas já ainda há pouco tempo aluguei o carro e disseram não, isto agora nós voltámos a recuperar rapidamente porque é tudo, não temos turistas, mas temos muitos portugueses que quando precisam alugam um carro. Pronto, e quem fala de carros fala de muitas outras coisas, não é? Nós temos, por exemplo, uma das áreas que tem sob a minha responsabilidade, que é a área da equipa de competências e de formação. Portanto, nós temos uma oferta formativa, que já agora faço a publicidade a um dos cursos que foi desenvolvido neste período, que é precisamente teletrabalho em situação de confinamento ou de contingência, e que está disponível numa plataforma que é a Now. Portanto, se pesquisarem conseguem aceder a esta plataforma, que é gratuito e é um curso certificado. Nós neste momento já temos a certificação de 1000 e qualquer coisa pessoas, portanto está aberta a qualquer cidadão e pode ser utilizada essa plataforma para aceder a este curso. Nós trabalhamos desde há muito tempo em parceria com os organismos da administração pública, portanto nós não temos um lugar físico para dar formação, portanto que seja destinado exclusivamente à formação, e temos parceiros, desde a Segurança Social, aos registros de notariados, instalações de tribunais, câmaras municipais. Portanto, nós damos a formação para tudo o que são lojas de cidadão, tudo o que são espaços de cidadão, e ainda temos protocolos depois quer a nível nacional, com outros organismos, quer a nível internacional, por exemplo, com São Tomé e Príncipe, com Moçambique, com Angola, e nós trabalhamos conjuntamente com outros organismos. Esses organismos cedem de espaços que têm para dar a formação. Portanto, por que não utilizar isto também para outro nível que não seja só da formação? E podemos ter quase que uma rede, não é, a nível da administração pública, que possa ser utilizado pelos vários organismos da administração pública. E seguramente também diminuiria em muito a despesa que o próprio Estado tem a nível de gestão de espaços e de lugares para que as pessoas se possam reunir e ter formação e estar presencialmente. Muito obrigado. Márcia, o que tens a dizer-me sobre este tema? Bom, muito já foi falado, não é? Eu espero acrescentar aqui mais qualquer coisa, mas a maior parte das coisas já foram faladas pelos outros colegas. Bom, Covid-19 obrigou obviamente as empresas a voltarem-se para o teletrabalho
E vários especialistas dizem que nada será como era, e eu também acredito que nada será como era. Pronto. Há uns meses atrás, quando algum cliente nos pedia para fazer uma reunião, ou quando nós próprios queríamos reunir com um cliente, pegávamos num carro e lá íamos nós. Era como se não houvesse alternativa, não é? Tudo isto fez-nos repensar e, obviamente, ao dia de hoje, o nosso standard e o nosso quase normal é ligarmos a câmara. Pronto. Eu acredito que os principais fatores de resistência quando surgiu o Covid, quer que sejam de natureza tecnológica ou processual, foram, na maior parte dos casos, ultrapassados. Isto não significa que o modelo de teletrabalho tenha condições para avançar para toda a gente. Eu acredito que exista, na maior parte dos casos, adeptos. Já falámos aqui um bocadinho nas questões familiares, na logística de acompanharmos e ajudarmos os nossos filhos, mas esta não é uma realidade para todos. Nem todos nós conseguimos ter em casa um escritório, um espaço único e adequado para trabalharmos. Isto, às vezes, toda esta logística não é fácil. A nossa preocupação, e tendo em conta que nós, enquanto com o Contact, eu vou falar um bocadinho daquilo que nós estamos a pensar, que é passarmos para um modelo híbrido, aquilo que é a nossa preocupação é que, de facto, haja uma disrupção entre o que são os horários de trabalho e o modelo em que estamos a trabalhar 8 horas, versus toda a parte familiar e que as pessoas possam efetivamente fazer uma disrupção entre os horários de trabalho e o espaço de lazer e os horários de lazer. É extremamente importante que as pessoas, após estarem a trabalhar 7 ou 8 horas, possam efetivamente desligar. Isto do teletrabalho e toda esta facilidade que todos quisemos ajudar e todos quisemos fazer muito, e porque tínhamos efetivamente estas necessidades, e os clientes também tinham estas necessidades e todos quisemos ajudar e responder. Está na altura de agora pensarmos um bocadinho e tentarmos fazer as coisas um bocadinho diferentes. Para mim, é muito importante que haja um espaço em casa que seja adequado para trabalhar. É importante garantirmos uma boa cadeira, é importante garantirmos luz natural, é importante garantirmos os horários de trabalho, é importante garantirmos que almoçamos. Eu passei alguns dias também, não consegui almoçar. É verdade, isto tudo é importante, porque no final tem que haver um equilíbrio. Se não houver um equilíbrio, o teletrabalho não vai funcionar. E andamos menos, não é? Exatamente. A nossa vida em casa é mais sedentária. Exatamente, portanto, isto tem que haver mesmo aqui um equilíbrio, o equilíbrio é muito importante. Obviamente esta parte de estarmos em casa também nos aliviou numa série de coisas, que foi a questão do trânsito, a questão dos custos das deslocações, a questão dos custos de almoçarmos fora de casa, mas efetivamente após uns meses e após estarmos todos muito cansados de só vermos o outro através de uma câmara, também nos leva aqui a realmente fazermos um equilíbrio, se vale a pena ou não vale e em que condições é que vale a pena. Porque no final do dia temos de estar todos bem e isto foi muito giro durante 2 ou 3 meses, mas a partir de agosto, setembro convém fazermos isto num formato em que realmente seja efetivo e que seja duradouro. Em relação à parte dos escritórios e à parte das cidades, que queria aqui só dar mais algumas notas que acho que são relevantes. À parte dos escritórios, eu acredito mesmo que as empresas vão repensar um bocadinho os escritórios. Acho que vamos passar por espaços mais pequenos, obviamente mais orientados a salas de reuniões, a salas de grupos de trabalho, em que as pessoas, quando estão juntas, possam estar em conjunto e possam haver mais salas com espaços maiores, mas não teremos claramente escritórios, se calhar, tão grandes e tão orientados a termos todas as pessoas no escritório. Depois, em relação às cidades, eu acho que vai nos levar um bocadinho, e eu falo por mim, eu vivo na cidade, a se calhar repensarmos que até nem precisamos viver todos nas cidades. Portanto, eu até acho que as casas vão baixar de preço, os escritórios vão baixar. Portanto, há aqui uma séria versatilidade e há até alguma capacidade de descentralizarmos e estarmos tão focados só nos grandes centros, e nomeadamente Lisboa e Porto. Portanto, tudo isto, se for bem orientado e se nós conseguirmos chegar aqui a um equilíbrio, pode ser até interessante e podemos até dar oportunidade para outros meios, que eram meios muito pequeninos, crescerem um bocadinho mais. Portanto, eu acho que no final isto pode ser tudo um equilíbrio giro, e diferente, pronto, não estávamos habituados a isto, vamos ter que nos habituar, mas acho que é também muito importante que pensemos nesta parte do equilíbrio. Nós, francamente, enquanto Go Contact e enquanto responsável por muitas pessoas, tenho muita preocupação de passarmos a ter um equilíbrio muito grande entre aquilo que é o trabalho e a vida familiar. É necessário haver uma disrupção, é necessário que as pessoas façam umas horas de descanso, umas horas de lazer, pensem noutras coisas, que não trabalhem ao fim de semana, concordo com o Fernando, para na segunda-feira e para no dia seguinte estarem frescas, com novas ideias, com novas motivações, com mais energia. Eu acredito muito na energia renovada.
Obrigado, Márcia. Eu fazia aqui a ponte, no fundo, porque eu acho que em relação ao Rui Teixeira, que falou num tema que estou farto de pensar nessa questão da Lisboa-Porto. A quantidade de gente que eu conheço que passou anos da vida a fazer viagens. Eu conheci uma história, já não me sei até se não foi o Rui que me contou, não sei, de duas pessoas que vieram do Porto para Lisboa ter uma reunião uma com a outra, porque como nem lhes passou pela cabeça que poderiam ter tido a reunião no Porto, vieram as duas para aí fora, não é? Um veio para a sede de uma empresa e depois de repente, quando falaram no fim, pronto, agora tenho que me ir embora, tenho 3 horas para chegar a casa e estavam os dois em Lisboa para ter uma reunião um com o outro, não é? Eu acho que isso, uma coisa obviamente, uma coisa é uma reunião comercial, quando nós estamos a conhecer um cliente pela primeira vez, enfim, o vídeo pode funcionar para não termos que ir até ao Dubai, mas se calhar ainda vamos ao Porto para ter uma primeira reunião. Agora, certo tipo de reuniões mais regulares, por exemplo, para ver indicadores, etc., se calhar aquelas viagens todas para cá e para lá, eu acho que vão diminuir. Rui, que te parece essa diminuição de viagens de Lisboa e Porto? Acho que é uma consequência natural de tudo isto. Acho que vai acontecer mais do que isso. Nós, no início deste ano, um dos estudos da Manpower Group já diziam exatamente isso. Uma das 5 prioridades, um topo de valorização do futuro do mundo do trabalho era exatamente essa, era a flexibilidade, a possibilidade de trabalho remoto, e a flexibilidade não é só do trabalho remoto, mas também dos horários, do work-life balance, do equilíbrio entre aquilo que é a entrega de serviço ou a resposta ou a obrigatoriedade de cumprimento de um horário. Portanto, conforme dizias do Porto de Lisboa, eu acho que será muito mais que isso, eu acho que vai ser mais, inclusive, litoral interior. Eu acho que isto pode ser uma grande oportunidade para nós, enquanto país, que temos genericamente a nossa economia centrada em 3, 4 cidades. Pode ser é um desafio, como é óbvio, mas pode ser uma grande mais-valia para todos nós, para o futuro dos nossos filhos, para o futuro do país, da população. Irá obrigar a tudo a evoluir, as estradas, até as comunicações. Tivemos alguns exemplos que foram partilhados nos mídia e algumas operadoras fizeram nota disso, que professoras, eu vi um caso de uma professora que tinha que pegar no carro e estava a dar aulas na mala do carro, sentava-se na parte de trás do carro durante 4 horas porque não tinha rede em casa, e as operadoras em 2 dias conseguiram resolver o problema e passar, não sei se foi fibra, se foi cabo, não importa, a verdade é que lhe colocou comunicações. Eu acho que isto vai acabar por acontecer. Nós temos um país em que o êxodo rural nos últimos anos foi mais sentido do que nunca, devido à crise e à falta de trabalho nesses meios rurais. Não sei, eu não acredito que haja uma desertificação das cidades, também não acredito nisso, não é? Pelas razões óbvias, mas mais uma vez que haverá um equilíbrio, que poderá haver aqui um desenvolvimento para nós enquanto país, enquanto pessoas, com isso sim, com melhor qualidade de vida, com uma vida mais equilibrada, acredito seriamente que isso. Fazer projeções a longo prazo acho difícil, porque o mundo muda a uma volatilidade louca, tudo pode acontecer a qualquer momento, não é? Ninguém diria que mudava tão depressa em 4 meses, e portanto o que me parece é que aquilo que era uma tendência se tornou numa efetividade, aquilo que era provavelmente o futuro passou a um presente, e portanto esse será o efetivo novo normal, passará a ser o normal, e a partir daí vamos nos adaptando e vamos evoluindo. Acho é que temos aqui oportunidades de ganhar competência, que vai obrigar mais uma vez a crescer. Nós, o reskill que tanto falamos, vai obrigar a acontecer isso, a adaptarmos a nova tecnologia. Há muitas, mais uma vez usando aqui os professores, há muitos professores que falam sobre isso, que não estavam preparados para trabalhar em teams, em modelos de aprendizagem, com manuais, com aulas, estavam preparadas se calhar há 4, 5, 10 anos da mesma forma e reinventaram-se rapidamente. E isso é uma mais-valia para todos, ou seja, a necessidade aguça o engenho, e claramente eu, na minha perspectiva, e nós enquanto grupo, todos os estudos que temos vindo a fazer, aquilo que o mundo do trabalho nos diz é há uma necessidade de nos adaptarmos, de evoluirmos e de querermos tudo mais equilibrado. E eu acho que é este o caminho. Obrigado, Rui.
Sandra, nós estamos aqui com os breves minutos até ao final, depois temos as perguntas e respostas. Eu sou muito atento ao facto de não haver praticamente desistências desde o início, portanto, eu iria pedir à Sandra que respondesse a esta última questão e a seguir nós temos perguntas e respostas que são, se bem me recordo, para a Cláudia e para o Fernando, e depois temos genéricas. Se quiserem, nós tanto podemos fazer aqui uma resposta por escrito e as pessoas depois recebem, ou se prometerem que são rápidos, rapidamente tentamos passar pelas perguntas que nos colocaram. Portanto, começaria pela Sandra e a seguir se calhar dava 10 minutos para a resposta às perguntas, se todos concordarem. Ok? Pronto, Sandra. Portanto, ser aqui a última do painel facilita, porque já foi aqui dito. Eu gostava de partilhar que na CIBS, por exemplo, nós temos uma ação agendada que é o que é que eu aprendi com o Covid. E muitas das vezes nós misturamos esta altura de confinamento em que o teletrabalho foi forçado ao teletrabalho como ele realmente poderia ser implementado. E, portanto, eu acredito que o teletrabalho vai realmente manter-se nas nossas vidas de uma forma muito mais equilibrada. E no caso, por exemplo, das áreas operacionais, vai ter em conta o perfil da pessoa e a sua maturidade. E, portanto, aquilo que nós falamos do acolhimento, do sentimento de pertença, até da própria performance, vai ter que ser um modelo mais equilibrado e mais ajustado a essa realidade. É óbvio que, pegando, por exemplo, na pergunta do Jorge Pires, que de acordo com a legislação em que não é possível estabelecer o teletrabalho sem o acordo dos colaboradores, no caso da CIBS nós já estamos a verificar locais alternativos para o caso de nós termos que aumentar o espaço, não é? Portanto, há empresas que realmente podem otimizar, há outras que têm que equacionar o seu crescimento. A deslocalização de tarefas, se calhar deslocalizar de Lisboa para outras regiões, portanto, como é o nosso caso, também temos em Castelo Branco, portanto, poderá ser por aí, portanto, acredito que é uma altura de aprendizagem para todos. Há empresas que vão reequacionar, há empresas que vão ter que reduzir o seu espaço, mas se calhar vão ter que investir mais em tecnologia, em plataformas colaborativas, em outros tipos de formação. No meu caso, por exemplo, nós temos formações planeadas de empatia digital, porque são competências que agora emergiram que nós não estávamos preparados para essa altura. E, portanto, há aqui, é efetivamente verdade que nós vamos poupar em algumas situações, mas há também um investimento grande noutras matérias que é preciso esse equilíbrio. Mas é verdade que este modelo de teletrabalho veio para ficar. Nenhum de nós gosta, no meu caso eu tenho 3 filhos, a minha sala está montada como um espaço de coworking, ninguém gosta de ter as coisas dessa forma e, portanto, eu acho que agora com o tempo e de acordo com o nosso perfil, de acordo com as nossas tarefas, de acordo com as nossas equipas, eu acho que nós vamos fazendo o ajuste de que parte do teletrabalho que nós experienciamos e queremos manter e qual é aquela parte do teletrabalho que nós experienciamos e que não queremos manter. Não queremos mesmo. Obrigado, Sandra. Cláudia, começava por ti em relação às perguntas, penso que esses consegues ver, certo? Sim, sim. A primeira pergunta foi feita pelo Roberto, que eu agradeço, e fiquei muito satisfeita com esta pergunta, porque foi das coisas mais extraordinárias que eu tive aqui no teletrabalho. Todos nós conhecemos aquela coisa que é em casa de Ferreiros Espeto de Pau. Eu andava para desenvolver com a equipa da IT há meses, se calhar há mais de um ano, algumas ferramentas para nós verificarmos mais a fundo a produtividade dos colaboradores, os tempos de login, por muito que a Go tenha todas essas informações, nós depois precisamos de as organizar dentro de relatórios específicos nossos, para que seja mais fácil cada supervisor analisá-los, e durante anos, apesar de já termos todas essas ferramentas, andávamos a querer a ambicionar ter coisas diferentes e coisas melhores e coisas mais bonitas, mais bem feitas, e em 4 semanas de teletrabalho a equipa da IT conseguiu desenvolver aquilo que nós durante meses e anos andávamos a tentar desenvolver, porque tudo vinha à frente desse desenvolvimento. Por isso, sim, claro que numa operação como a nossa, que vive de produtividade, porque na Leads for Sales o que nós fazemos é, sendo uma agência digital, nós angariamos leads que consumimos nós e que depois convertemos num contrato para um cliente nosso, obviamente que nós devemos estar sempre, e devemos estar, o trabalho do operacional é garantir que essa produtividade existe, porque o risco está todo do lado da Leads for Sales. E por isso é fundamental termos ferramentas que nos garantam que nós estamos a analisar corretamente essa produtividade.
Mas infelizmente muitas vezes temos as ferramentas mínimas, mas depois com o teletrabalho o que nós precisávamos era de melhorar essas ferramentas. E fizemos duas coisas. Uma foi, com as informações que a GoTelecom nos dá, juntar tudo num único report, e em 4 semanas fizemos-lo, porque a área da IT estava muito mais focada, tinha muito menos gente a ir falar do rato e de que o ecrã não funcionava, e por isso conseguiram focar-se muito mais naquilo que eram os objetivos, e em 4 semanas desenvolveram um relatório que tem tudo, do início até ao fim, bastante mais simples e bastante mais ágil para nós analisarmos a produtividade. E por outro lado, um projeto que tinha 2 anos do grupo da Leads for Sales, que é chamado Smart Data Contact, que é uma ferramenta que pega, que agarra em tudo aquilo que é a comunicação verbal entre o colaborador e o agente. O colaborador e o cliente, e o transcreve para texto, e depois analisa o sentimento positivo, o sentimento negativo, as palavras proibidas, se o script foi feito em consonância com aquilo, se a conversação teve o compliance com o que está definido com o cliente, se todos os dados necessários legalmente para o contrato foram cumpridos. Essa ferramenta que estava há 2 anos a ser desenvolvida também acelerou, e hoje temos em 2 clientes já a fazermos o teste para, de alguma forma, acelerarmos a forma como nós em teletrabalho analisamos a produtividade e a qualidade dos nossos colaboradores. Por isso, para responder rapidamente à questão do Roberto, e depois estarei disponível se o Roberto quiser falar comigo fora daqui deste evento, sim, tivemos que nos reorganizarmos, e estamos inclusive a ter outras ferramentas para acompanhar o desempenho, a qualidade, sobretudo a qualidade dos nossos colaboradores. Isto para responder ao Roberto, pergunta que eu agradeço. Relativamente ao Paulo Antunes, fez-me sorrir esta pergunta, porque é uma pergunta difícil de responder. Primeiro quero dizer que eu sou responsável da empresa, mas também sou colaboradora, por isso eu consigo avaliar as duas coisas. Não é? E as duas coisas são, sim senhora, eu alterar o edifício da empresa, terei 2 preocupações. Uma, ter apenas o espaço que eu irei precisar, e se calhar, e como disse, alterar esse layout. Por isso nem sempre poderá querer dizer uma diminuição de custos. Acredito que sim, mas só por si não quer dizer que poderá haver essa diminuição. Acredito que sim, mas não é esse o ponto importante. Mas também, por outro lado, sou colaboradora, e como colaboradora, e pelo menos na organização que eu giro, os meus colaboradores, a maioria deles quer manter-se em teletrabalho. E quer manter-se em teletrabalho porque eles também ganharam outras coisas. Ganharam qualidade de vida, porque muitos deles vinham para a empresa em transportes públicos, e esse tem 2 custos, o custo dos transportes públicos e o custo de demorar-se meia hora ou 40 minutos ou 1 hora de trabalho. E isso é, de alguma maneira, ganhar qualidade de vida. A pergunta é difícil de responder porque eu, ao reorganizar a empresa para ela se manter em teletrabalho, ou pelo menos haver um híbrido, vai haver algumas coisas em que vamos ter que investir também. Vou-vos dar um exemplo. E aqui já uma colega já respondeu, penso que foi a Sandra. Nós tivemos que comprar mais equipamentos informáticos, porque tivemos que manter equipamentos informáticos dentro da empresa e tivemos que mandar equipamentos informáticos para as casas dos colaboradores. Por exemplo, os headsets, que é uma coisa que é importante, fundamental para quem trabalha em teletrabalho, e um deles eu tenho aqui, eu não usava headset. Eu tive que investir em headsets não só para quem foi para casa, da área de operações, como também em quem não usava headsets antes. Eu antes não usava um headset e agora tenho que usar um headset, e toda a área de suporte tem que usar um headset. Por isso, se por um lado mudar as instalações pode refletir uma alteração de custos, vai haver outros custos também que vão aumentar. E por isso é uma pergunta um bocadinho difícil de responder. Ok, muito obrigado. Fernando, não sei se tem aí as duas, consegue ver as perguntas que colocaram, certo? Sim, eu tenho aqui a pergunta. Okay. Uma pergunta, presumo eu que seja a pergunta do Paulo Antunes. Sim, tem a pergunta do Paulo Antunes e depois também tem Dora Pacheco. A da Dora, confesso que não... A última, no fundo, é qual o curso de que falou, porque tinha falado num curso e eu também não percebi exatamente qual era.
é o curso de teletrabalho, está disponível na plataforma Now. Se pesquisarem plataforma de Pode-se formação soletrar a plataforma. Só um momento que eu arranjo já aqui a forma de soletrar. N-A-U. Now, ok. Now. N-A-U, pronto. Okay. Posso dizer qual é o endereço? É lms.now.edu.pt. Ok. E aqui o Paulo Antunes, no fundo, a questão que coloca tem a ver com a sua questão específica, que as coisas aparentemente não correram muito bem depois a nível da informação. Eu fico muito contente, isto vendo a perspectiva do copo meio cheio, meio vazio. Eu fico muito contente pelo Paulo Antunes ter tido uma experiência boa até o momento em que teve que levantar o cartão de cidadão. Fico mesmo muito contente, ainda por cima neste contexto, em que nós tivemos aqui alguns problemas, como há bocado tive a oportunidade de referir, de comunicações e de grande afluxo, e não conseguimos atender todas as pessoas quando gostaríamos. Fico muito contente com essa boa experiência. Em relação à informação sobre levantar o cartão de cidadão, Paulo, a informação está disponível, quer no E-Portugal. Nós criamos páginas específicas sobre serviços públicos em contexto de Covid. Se entrarem no eportugal.gov.pt, tem lá logo uma barra em cima verde, onde tem informações em contexto de Covid. Clicarem, aparece pelas principais áreas governativas que têm serviços que têm maior impacto no cidadão. Uma das áreas é a Justiça, onde aparece lá a informação sobre o cartão de cidadão. E, a determinada altura, vem a informação sobre como levantar o cartão de cidadão. Em relação a ainda outra forma de conseguir aceder a esta informação, se pesquisar também no portal, que é o justiça.gov, também se colocar lá levantar cartão de cidadão, esta informação também está disponível no portal da Justiça. Portanto, tem aqui dois locais. Eu acredito que poderá não estar, se calhar, organizado ou estruturado a informação da melhor forma, e por isso nós sempre, quando temos nas páginas de informação sobre os serviços, no final aparece sempre uma caixinha a dizer esta informação foi útil, sim, não, por favor digam se foi útil, se não foi útil, e quando não foi útil ou tem qualquer coisa para acrescentar, acrescentem, porque nós olhamos mesmo para aquilo que nos dizem, porque pretendemos sempre melhorar a informação que lá está e o serviço ao cidadão. Daí que eu agradeço este feedback. Para nós o feedback na Agência para a Modernização Administrativa é muito importante, nós levamos isso de uma forma muito séria, de tal forma que este feedback vai passar a aparecer de forma mais visível para o cidadão, para que nos possa não só contactar, os contactos também vão ficar mais visíveis, como o feedback também poder exercer o seu feedback de forma mais fácil em cada uma das páginas que estão consultando no Portugal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Eu vou tomar a liberdade, em relação à pergunta que está em aberto, de não a responder. Portanto, nós temos uma pergunta que foi abordada por várias pessoas aqui, tem a ver com a legislação. Acho que é um tema interessante para o CX Bloco pegar, eventualmente talvez com outro tipo de intervenientes. É muito complexo, é densa, envolve muitos aspectos e acho que nós podemos ajudar a retomar esse tema. A questão da legislação vai ser importantíssima na forma como nós conseguimos a seguir, a partir especialmente de setembro, outubro, por aí fora, como é que vamos pôr as empresas a lidar com isso. A todos os níveis, mas sobretudo, obviamente, na relação com os trabalhadores. Este foi o terceiro e último webinar desta fase, quase que terminava com o meu filho a aparecer por ali atrás, todo dinâmico, porque estava cheio de fome, e está a fazer imenso barulho lá atrás neste momento e vou ter que ter uma conversa com ele, mas faz parte, poderia ser uma celebridade nas redes sociais, como aqui há uns anos alguém chegou a ser. Eu fazia apenas uma última nota minha, normalmente eu não digo nada, eu gosto de pôr as pessoas a falar e a dar a sua... Eu tenho assistido, enquanto apesar de tudo e com muitas dificuldades, há muitas pessoas que têm vindo a lidar razoavelmente com isto, é um bocadinho à portuguesa, nós somos bons a sobreviver no meio de um ambiente um bocado caótico às vezes. É um bocadinho também a minha praia, porque eu sou muito, a minha área de trabalho, a formação e a consultoria, muitas das vezes eu trabalho na parte da formação e na parte da formação com as chefias, mas tenho sentido que, enquanto os colaboradores muitas vezes têm safo, as chefias, há muitas chefias que não sabem bem como lidar com equipas à distância. Portanto, é algo que eu acho que vai continuar a acontecer, não vai ser fácil, nós não vamos ter toda a gente, a maior parte das organizações, outra vez em casa, outra vez nas empresas, e portanto é aqui um desafio, é como é que os chefes lidam
com motivar e terem equipas a trabalhar, quando há pessoas que à distância são fenomenais e há outras que à distância se vão um bocadinho abaixo. Portanto, acho que é aqui um desafio que deixaria para a frente. São 17h40, 10 minutos depois da hora e é a altura de terminarmos. Agradeço imenso a todos. Fica aqui CX Blog o desafio, legislação sobre teletrabalho. Vamos ter que pegar nisto e é um excelente tema para um próximo debate. Obrigado a todos pela vossa presença. Muito boa tarde.